Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje um dia muito especial, vamos falar sobre Guarulhos. Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Hoje um dia especial pós-eleições, nós estamos no dia 6 de outubro e tivemos a felicidade de eleger 4 deputados. A reeleição de Alencar Santana, o também petista Auriel Brito conquistou uma cadeira e nós tivemos aí uma grata surpresa, o vereador Gileno chegando à Câmara dos Deputados Estaduais. E a grande surpresa desse ano, com certeza, foi Jorge Wilson, que recebeu mais de 180 mil votos, uma votação expressiva. Vale lembrar que em Guarulhos quem recebeu mais votos foi o Alencar Santana. Jorge Wilson recebeu mais de 130 mil votos fora da cidade de Guarulhos. Vê que coisa bacana. Infelizmente, a Janete Pietá não conseguiu a reeleição. Vamos ficar sem uma deputada legitimamente da cidade. Temos aí Jorge Tadeu, mas teve uma votação muito pequena aqui em Guarulhos. E também tivemos Eli Corrêa, que também não conquistou muitos votos aqui na nossa cidade. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos fazer um pouquinho mais de suspense. Vamos ver um pouquinho das câmeras, vamos ver a cidade ao vivo. A primeira câmera que nós vamos mostrar nesse momento é da Avenida Anielo Prates, ali na entrada da cidade de Guarulhos. Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. O trânsito um pouco mais tranquilo, tanto sentido São Paulo,
para quem vai pegar a rodovia Presidente Dutra, quanto quem está chegando. Aliás, a cidade de Guarulhos está bem tranquila nessa segunda-feira. A próxima câmera é na avenida, ali na Emílio Ribas, próximo ao Hospital Padre Bento. Também um pouco mais tranquilo, um pouco só parado ali próximo ao semáforo, mas o trânsito também bastante tranquilo. A próxima câmera é na Avenida Cachoeira, na Rua Cachoeira, aqui próximo ao Jardim Moreira. Vamos ver o trânsito nesse momento, como é que está o trânsito na região do Jardim Moreira, com a nossa câmera. Olha, também parado somente no semáforo, o trânsito também tranquilo. Cidade, segunda-feira, sem grandes problemas. Pós-eleição, muita ressaca. Com a eleição de 4 deputados estadual, infelizmente não conseguimos eleger nenhum deputado federal e não tivemos a reeleição da Janete Pietá. Bom, voltando aqui para o estúdio, temos hoje um convidado muito especial, um convidado histórico aqui na cidade de Guarulhos. Foi secretário de esportes. Estamos falando de Wilson Alves Davi. Boa noite, tudo bom, Wilson? Boa noite, Roberto Samuel. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês e boa noite também a todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, tivemos muita gente jovem aí e talvez não conheça quem é o Wilson Alves Davi. Quem é o Wilson Alves Davi? Nasceu aonde? Como é que é conta um pouquinho da sua história. Bom, eu nasci no Tatuapé. Certo. Nós viemos, a minha família veio para Guarulhos por volta de 1951. Viemos residir no bairro do Jardim Tranquilidade e moramos naquela região durante muitos anos. Em 1962, nós tivemos uma participação no concurso público da qual o prefeito estava contratando 16 menores e 8 maiores para iniciar o cadastro técnico da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Nós tivemos a felicidade de passar em 12º lugar entre os menores e assumimos uma vida pública que foi de 62, que o prefeito era Mário Antonelli, até 31 de dezembro de 1992, que é o final do governo do prefeito Vicentino Papoto. Nós somos formados pela FIG aqui de Guarulhos em Direito. Exercemos a nossa profissão também como procurador na Prefeitura durante alguns anos. E também tivemos a felicidade de, posteriormente, quando nós encerramos todas as nossas atividades, voltar à profissão que a gente exerce hoje novamente. Advogado, Direito. E o Wilson, até hoje, ele é muito lembrado. Eu até tinha feito umas anotações aqui. Vocês, inclusive, podem procurar... para quem não tem a assinatura da NET, pode assistir esse programa pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Olha só, ele foi secretário de esportes. Quando nasceu a secretaria, ele foi o primeiro secretário de esporte. E até hoje ele é lembrado por ter passado lá. Em maio de 82, na primeira vez que ele passou lá, até 31 de janeiro de 83. Como é que foi criar a Secretaria de Esportes, Wilson? Naquela oportunidade nós tivemos um prefeito que se chamava Rafael Rodrigues Filho, já falecido, você o conheceu, né? Sim. E ele era presidente da Câmara e o prefeito que tinha na cidade, ele pediu o afastamento, que era o Nef Tales, para sair candidato a deputado estadual. E o vice-prefeito não podia assumir porque ele era candidato a prefeito. Então assumiu o presidente da Câmara, Rafael Rodrigues Filho. E ele nos convidou realmente para assumir a Secretaria de Esportes, que foi criada em maio de 1982, para criar uma estrutura administrativa na Secretaria. E naquela época a Secretaria estava ali até esqueço o nome da rua, a última travessa à direita ali da Dom Pedro, a Padre Celestino. Padre Celestino. Isso, a Secretaria estava ali na Padre Celestino. Ela foi criada em maio de 1982, nós fomos o primeiro secretário e ficamos até o final do mandato do Rafael Rodrigues Filho. E, posteriormente, nós voltamos para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, onde que a gente trabalhava, e retornamos à Secretaria de Esportes no ano de 1987 e ficamos até o final de 96, que também foi o último ano que nós exercemos algum cargo dentro da Prefeitura Municipal de Guarulhos e também como funcionário público
municipal é do quadro fixo, da qual nós ficamos durante 35 anos. Nessa época, qual foi o maior destaque do esporte, na Secretaria de Esporte nessa época, na sua opinião? O que mais chamou a atenção? O que foi o grande projeto dessa época? Olha, a Guarulhos, de 87 até o ano de 96, ela teve um destaque muito grande, que era a participação da cidade nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. Guarulhos foi campeão dos Jogos Regionais durante 7 anos consecutivos e 6 anos consecutivos também dos Jogos Abertos do Interior. E ela teve assim um crescimento muito grande. E o que tinha de bom é que a Secretaria ela tinha o Conselho Municipal de Desportos, da qual ele prestava conta diretamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e sempre tinha uma dotação orçamentária suficiente para manter todas as modalidades esportivas, não só masculino como feminino, mas também as categorias de base, que a cidade realmente fazia um trabalho muito grande. E hoje nós temos ainda excelentes profissionais que ainda permanecem na Secretaria de Esportes, que são os professores de Educação Física, mas infelizmente o esporte da cidade ele caiu num desânimo total e hoje não tem nem dotação orçamentária específica para se fazer um trabalho na área do esporte de competição de alto rendimento. Antes que eu esqueça, eu quero dizer para o Wilson aqui ao vivo, né, que mandaram um abraço para ele, mandaram vários abraços, né? Vou destacar aqui do argentino, cabeleireiro, trabalha com segurança há muito tempo e é amigo do Wilson há muito tempo. Isso. E também o presidente da Associação dos Servidores, o Vicente, mandou um abraço para o antigo colega de trabalho aqui, o nosso amigo Wilson. Aliás, o argentino me falou um negócio interessante, que naquela época tinha alguns concursos de beleza, que era um departamento dentro do esporte, era isso? Turismo? Que era esporte e turismo, é verdade. A Secretaria ela fazia concurso de beleza, não é só da Miss Guarulhos, não. Ah, não? Não, porque você tinha também o concurso de rainha do carnaval, porque o carnaval da cidade pertencia também ao trabalho que era desenvolvido na Secretaria de Esporte e Turismo. Então você tinha o concurso. E você tinha também a própria rainha da Olimpíada Colegial Guarulhense, que é um evento que foi criado no prefeito Dr. Jean Herman de Moraes Barros, que foi interventor aqui na cidade de Guarulhos, e ele que iniciou automaticamente a Olimpíada Colegial Guarulhense. E é um evento onde que tem assim, e todo mundo fala isso é verdade, é o maior evento esportivo que acredito que existe no país, e ele é mantido até hoje, mas é uma pena que toda essa meninada que participa da Olimpíada Colegial, ela não tem um segmento automaticamente nas modalidades esportivas da cidade, porque a cidade hoje já não mantém mais um trabalho do esporte de alto rendimento. Eu já li algumas críticas dizendo que naquela época do Wilson Davi, todo o dinheiro era canalizado para as grandes estrelas e não sobrava o dinheiro para a base. E que depois pegaram outro caminho que se tornou o mais correto. Como é que você vê essas críticas que naquela época todo o dinheiro era gasto com grandes estrelas? Olha, a cidade ela mantinha também em várias modalidades esportivas o esporte de competição de alto rendimento e o pessoal realmente recebia uma ajuda de custo. Porque o esporte de competição de alto rendimento, ele tem uma coisa que todo mundo acho que já notou isso daí. Porque a pessoa que participa de uma modalidade esportiva em competição, ela pode fazer duas coisas na vida, estudar e ao mesmo tempo ela teria que fazer o trabalho de treinamento e o trabalho de competição. E se ela não tiver realmente uma ajuda de custo para uma manutenção mensal, vai ficar muito difícil realmente ela dar continuidade ao esporte. E vê bem, não é que todo o dinheiro é canalizado apenas para as modalidades de competição, porque de alto rendimento, do nível, vamos falar assim, de pessoas acima de 18 anos, porque a gente tinha também um trabalho que era desenvolvido nas categorias de base. Tanto automaticamente você tinha o infantil, o juvenil, os juniores, enfim, todas essas categorias que participavam de campeonatos paulistas em várias modalidades esportivas. Então eu não entendo automaticamente como alguém possa ter falado uma coisa dessa, porque o dinheiro que vinha para o esporte de competição de alto rendimento e que era diretamente ligado ao Conselho Municipal de Desporto, esse conselho tinha uma administração que era voltada juntamente com a Secretaria de Finanças, que era obrigado a ter uma contadora responsável por tudo isso, e todo esse dinheiro tinha uma prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
porque nós tínhamos uma dotação orçamentária que era suficiente para você manter o esporte de alto rendimento assim numa atividade, e a cidade realmente participava. Não era só de jogos regionais, jogos abertos, não. Era campeonato paulista, era campeonato brasileiro, e ela sempre tinha dotação orçamentária, inclusive para que essas equipes que representavam a cidade fossem jogar não só automaticamente no interior do estado de São Paulo, mas como em outros estados também do Brasil. Estamos conversando com o Wilson Alves Davi. Falei certo, Wilson? Wilson Alves Davi. Isso. Secretário de Esporte e também presidente do Flamengo. O Flamengo. Quando ele foi presidente. Mas vamos falar isso depois do intervalo. Nós já passamos o primeiro bloco. Olha como foi rapidinho. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos perguntar para o Davi se tem alguma coisa errada com a Secretaria de Esporte atualmente, comparado com o tempo que ele foi secretário. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Wilson Alves Davi, secretário de Esportes. E olha, durante os comerciais, nós estávamos mostrando aqui um comercial da Associação Municipal dos Servidores aqui, e o Wilson me falou que ele foi o primeiro presidente da associação. Não, você tem história, hein, Wilson? Foi uma passagem muito boa. O prefeito naquela época era o prefeito Valdomiro Pompeu e o número de funcionários que existia no município era uma coisa muito pequena, né? Tanto é que a prefeitura todinha, ela cabia no prédio ali da Praça Getúlio Vargas, tá certo? E o prefeito pediu que houvesse a possibilidade de se criar a Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos, e foi na época que, juntamente com outras pessoas que colaboraram com a gente, que fizeram parte da diretoria, ela foi criada. E até conseguimos, na época, a área onde é a sede hoje da própria entidade. E hoje tem um presidente que está aí durante muitos anos e que está fazendo um excelente trabalho lá, que é o Vicente.
Nossa, ele tem muita história. Eu queria falar sobre o Flamengo. Ah, pois não. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Vamos deixar o Flamengo para um outro dia. Aí que ele foi presidente numa época muito boa, fez um trabalho excelente. Mas só já que você está falando do Flamengo, só para esquecer que a primeira presidente do Flamengo foi uma mulher. Ah, é? É. Não sabia? E o nome dela era Guiomar Pereira Xavier. E teve E ela veio do Rio de Janeiro morar no bairro do Jardim Tranquilidade. Ali, e ela tinha 2 meninos que não eram filhos dela, mas que ela tomava conta. Um chamava Nauzir e outro Gumercinto. E ela começou a fazer um trabalho automaticamente e criou-se o Flamenguinho do Jardim Tranquilidade, porque ela é torcedora fanática do Flamengo do Rio de Janeiro. E ela era carioca, né? E em 1954 ela criou a Associação Atlética Flamengo, deixou de ser o Flamenguinho e passou o Flamengo a existir oficialmente a partir de 1954. E teve uma junção do Golfinho com o Flamenguinho, você lembra disso? Foi no ano que o Flamengo disputou o futebol profissional. Foi a junção, o Golfinho automaticamente encerrou as atividades e foi juntado ao Flamengo e o Flamengo terminou aquele campeonato profissional naquele ano. Mas nós vamos convidar o Wilson para um outro dia falar especificamente sobre o Flamengo. O Flamengo que agora é meio Corinthians, meio Flamengo, a confusão danada lá e ninguém tem contrato. Que, aliás, é uma parceria que nós não vemos a hora que isso daí se acabe, porque o Flamengo tem que ter vida própria, não precisa de ninguém estar colaborando com nada. Né? É verdade. Tá. Me diz o seguinte, o que nós temos errado hoje no esporte? Por que o esporte está tão para baixo, Wilson? Olha, o que a gente entende... Só falta de dinheiro? Não acredito que é só isso, não, porque a Secretaria de Esportes ainda ela continua com excelentes profissionais e esses profissionais hoje não têm assim uma atuação porque não tem nem mais o que fazer. É uma pena que isso esteja acontecendo. E é uma pena também que a Secretaria chegou a esse nível que ela está hoje. Tá certo? Porque ela deveria continuar, você vê, deixou de participar até dos jogos regionais e dos jogos abertos do interior, foi retirado, quer dizer, a cidade de Guarulhos não participa mais de jogos regionais nem de jogos abertos. E não tem mais modalidades esportivas de competição, com algumas raríssimas exceções, que é o caso da ginástica olímpica, que ainda tem aquele ginásio que foi construído na época do prefeito Pascoal Tomeu, e que se mantém ali um trabalho que ali não precisa de muito dinheiro, porque é uma garotada automaticamente de um nível de idade bem baixo, tá certo? Agora, é uma pena que, infelizmente, até a gente tenha pessoas ligadas à Secretaria de Esportes que não tem nada a ver com o esporte da cidade, pessoas que não sabem de nada de esportes, nunca tiveram automaticamente envolvidas em esportes. Em que pese que a própria Secretaria de Esportes está cheia de profissionais lá dentro que teriam capacidades de fazer um trabalho altamente produtivo em benefício do esporte, não só esporte de alto rendimento, não esporte de competição. Até esporte de massificação e de iniciação esportiva. Hoje, inclusive, o esporte não tem nem sede, né? Não tem sede, não tem mais nada, quer dizer, é uma pena. E você vê bem. E é uma coisa, você quer ver, o ginásio poliesportivo Pascoal Tomeu, que até todo mundo acha que é uma homenagem ao prefeito Pascoal Tomeu, não, é o nome do avô dele. É verdade. Tá certo? Então você tem o ginásio poliesportivo Pascoal Tomeu e aquilo ali foi criado na nossa época. E isso daí foi durante a competição de ganho dos Jogos Abertos do Interior na cidade de Araçatuba, que pela primeira vez que se ganhou os Jogos Abertos do Interior, e o prefeito falou, nós precisamos construir um ginásio do tamanho de um ginásio que tinha em Araçatuba, onde que teve a final, quando o Guarulhos acabou levantando o troféu de campeão geral dos Jogos. E foi construído. E nesse ginásio foi aproveitado as 4 torres de sustentação desse ginásio, e ali seria a sede da secretaria. Posteriormente, acabou-se os mandatos, aquilo ali acabou não terminando aquelas 4 torres, e estão lá até hoje aquelas 4 torres para ser terminada. E ali pode ser a sede da Secretaria de Esportes, sem necessidade nenhuma de pagar aluguel para ninguém em lugar nenhum, e nem ficar de favor lá na Secretaria da Educação. Tá? Falta o quê? Vontade? Eu acho que falta vontade realmente e a gente tem, infelizmente, não era o caso e até a eleição acabou, a gente pode falar disso, a gente tem um partido político que está na cidade desde o ano 2000 e eles parecem que não têm muito gosto pelo esporte. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, a gente tem acompanhado durante todo esse período. Não tem muito gosto realmente pelo esporte e é uma pena que isso esteja acontecendo numa cidade do tamanho de Guarulhos, que é uma cidade de alto rendimento,
acho que o segundo município do estado de São Paulo, depois da capital. Quer dizer, a nível de habitação, praticamente, acho que é também o segundo ou terceiro município, automaticamente, em número de habitantes do estado de São Paulo. E a nível hoje de Brasil, Guarulhos é o 6º município em arrecadação do Brasil, incluindo-se as capitais. E é uma pena que o esporte da cidade seja desse nível. E não é só isso daí, não. Você vê as praças esportivas, os locais de competição totalmente abandonados, ninguém mais quer saber de construir mais nada, de fazer mais coisa nenhuma, de tomar conta de nada. É uma pena que tudo isso esteja acontecendo. Até o próprio caso do João do Pulo, que esses dias atrás mesmo, o próprio Almeida falou que aquilo vai virar um céu unificado, não sei o que nem o que é isso daqui. É uma pena, porque ali deveria realmente fazer um trabalho de voltar a ter um trabalho de massificação, de iniciação, um local apropriado até para aquela região, de tirar, porque o esporte tem uma coisa muito vantajosa. Ela, além de tirar as crianças da rua, a criança que pega gosto por uma modalidade esportiva, você pode ter certeza absoluta, bandido na vida não vai ser. Belas palavras. Tá. E o Wilson estava falando sobre um projeto que eu havia me esquecido, mas era muito interessante. Adote um atleta. Funcionaria isso hoje, Wilson? Funciona assim. Funciona, eu acho que dá para se ajudar e pegar, inclusive, colaboração de várias empresas que estão na cidade. Nós somos automaticamente o segundo município em arrecadação do estado e não é grandes ajudas financeiras, não. Agora, um trabalho correto, certo, bem planejado, bem controlado e o dinheiro realmente seja encaminhado para o esporte de competição. Então, e daria para sustentar um time com esse tipo de projeto? Não só uma modalidade esportiva, como várias modalidades esportivas. Agora, precisaria ter um trabalho, me parece que o Conselho Municipal de Desporto não existe mais, mas retornar alguma coisa parecida ao Conselho Municipal de Desportos, para que ele possa ter uma dotação orçamentária específica para o esporte de competição de alto rendimento. O dinheiro que hoje tem a Secretaria de Esporte, pelo jeito, não é suficiente nem para pagar o salário, ou somente para o salário. Na nossa época, o salário mínimo não era voltado automaticamente ao orçamento da Secretaria. Aliás, de Secretaria nenhuma, porque todos os funcionários estavam ligados diretamente à Secretaria de Administração. E não era subdividido. Então, no orçamento do município não vinha automaticamente da Secretaria de Esportes o pagamento dos funcionários. Eles estavam. E a Secretaria, ela nunca teve naquela oportunidade, ela nunca chegou a ter 1% de arrecadação do município. Ela sempre girava em torno de 0,5% a 0,70%, mas nunca chegou automaticamente a 1% de arrecadação e tinha o esporte de competição de alto rendimento. O que o senhor acha do secretário atual de esportes? Olha, é uma pena... Ele está fazendo um bom trabalho? Não, eu acho que o Wagner ele deveria ocupar uma outra secretaria da cidade, ele deveria pegar realmente alguma coisa que tivesse ligado realmente ao conhecimento dele, e a Secretaria de Esportes aproveitar não é só o cargo de secretário, não, o cargo de diretores, o cargo de secretário adjunto, de ser voltado realmente a pessoas que tenham condições de poder realmente exercer essa atividade. E olha, a Secretaria está cheia de profissionais, são professores de educação física, em condições realmente de ocupar esses cargos. Não precisa trazer ninguém de fora, não. Wilson, último minuto, olha como foi rapidinho, né? Fica com gostinho de quero mais, conversar com uma pessoa que entendeu tanto do esporte. Mas é um prazer muito grande. Vamos com certeza convidá-lo mais algumas vezes. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo que... Puxa vida, né? Eu sonhei com ele na primeira divisão. É possível, Wilson? Eu acho que é possível, sim. Na nossa cidade? É possível. Na nossa cidade, inclusive com pessoas que fazem parte do passado do Flamengo, todo mundo se juntar novamente para formar uma nova diretoria no Flamengo. Não tem nada que existir parceria com ninguém. O Flamengo tem condição de ter vida própria como sempre teve. Eu me lembro de jogos do Flamengo que, inclusive, nós chegávamos a parar a cidade em pleno quarta ou quinta-feira à tarde, quando a equipe tinha assim, uma equipe de competição muito grande e chegou a ser campeão vários anos seguidos. Wilson, obrigado pela sua presença. Quero que o senhor venha aqui para falar um pouquinho mais sobre o esporte, principalmente sobre o Flamengo, tá ok? Muito obrigado. Samuel, estamos à sua inteira disposição. O dia que você precisar, nós estaremos de volta aqui e parabéns pelo programa que você tem, que você está trazendo gente muito importante da cidade para se manifestar aqui. Não estou me referindo a mim, não. De pessoas que a gente tem assistido e que participam do seu programa. Mas você é uma pessoa importante na história, a gente tem que valorizar os personagens de dentro da nossa cidade. Programa Tribuna Livre de segunda a sexta,
das 19 às 19h30, com reprise das 13h30 até as 14 horas. Estamos tentando aí trazer os candidatos eleitos, os deputados, agora deputados eleitos aqui. Já conversamos com o Jorge Wilson, com o Gileno, vamos tentar trazer também o Alencar e o Auriel para falar sobre os projetos aí, trazer mais dinheiro para a nossa cidade e quem sabe trazer mais dinheiro para o esporte também. Gileno, que é muito ligado ao esporte, quem sabe ele consiga trazer mais dinheiro aí para o esporte de Guarulhos. Gente, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa.